Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de filosofia? Hoje nós falaremos sobre um filósofo muito interessante que foi Francis Bacon. Ele que é considerado por muitos o pai da ciência moderna, ou pelo menos o pai do método científico moderno. Vamos lá então? Vamos entender um pouquinho melhor o pensamento de Francis Bacon. Vamos começar falando um pouquinho aqui da vida do Francis Bacon, ele que é nascido em Londres, é um pensador inglês, portanto, e que se forma em Direito na Universidade de Cambridge. Pessoal, o Francis Bacon, ele era um político, ele seguiu a carreira política, foi eleito para a Câmara dos Comuns e chegou até o cargo de chanceler sob o reinado de Jaime I. Bom, a sua morte em 1626 vai ocorrer em decorrência do seu próprio método científico. Ele estava, então, estudando o tempo de congelamento da carne, ele estava estudando o processo de congelamento da carne, quando, então, ele, por conta desses experimentos, se expõe demais ao frio, a um inverno rigoroso, e acaba pegando pneumonia e morre. Então, aqui nós estamos falando de um filósofo que efetivamente colocou em prática os seus conhecimentos, a sua teoria. Bom, ele é considerado também o pai do método científico e sobre isso que nós falaremos bastante na aula de hoje. A sua principal obra, que foi o Novo Órgão, é uma tentativa de apagar toda a ciência que era feita anteriormente, que ele vai ser um grande crítico de toda a ciência, do modo como a ciência era feita antes dele, especialmente aquela ciência que tinha base na física e na lógica de Aristóteles, e instituir então um novo método científico, por isso então um novo órgão em oposição, então em substituição ao órgão aristotélico. Bom, eu trouxe para vocês aqui então a capa do seu principal livro, do Novo Órgão. Vamos entender um pouco melhor o pensamento então que ele traz aqui para nós. E esse pensamento ele pode também ser resumido com essa ideia do empirismo. Ele é sim um filósofo empirista. Os empiristas são aqueles pensadores então que acreditam que o conhecimento advém da experiência, advém dos sentidos. Então indo até a natureza, estudando os fenômenos que nós vamos criar as ideias na nossa mente. Qual é a oposição aqui ao empirismo? Seria o racionalismo, onde nós já teríamos, por exemplo, as ideias inatas, nós já nasceríamos com preconceitos, então com ideias na nossa mente, como queria, por exemplo, Platão, não é isso? Platão, na sua teoria da reminiscência, acreditava que o homem chegava ao mundo precisando apenas lembrar das ideias ou das formas ideais que ele já conhecia antes do seu nascimento, antes de vir ao mundo. Para os empiristas, não. O conhecimento ele se dá no mundo e a partir dos nossos sentidos. Bom, lembrando que Francis Bacon ele é contemporâneo da Revolução Científica, ele é contemporâneo de Galileu, por exemplo, durante a sua vida. Também teremos o nascimento de Descartes, nós falaremos bastante dele aqui ainda na filosofia moderna, mas então o que está acontecendo no mundo aqui é uma revolução científica, novos métodos estavam sendo empregados e novas descobertas haviam sido feitas já. Por exemplo, nós sabemos aqui que com Copérnico a Terra sai do centro do universo e agora nós temos o heliocentrismo. Veja que agora uma observação mais rigorosa dos fenômenos da natureza mostrou para nós que essa observação comum que nós temos, do senso comum, de que os astros giram em torno da Terra, na verdade, ela não se sustenta quando nós nos aprofundamos nos fenômenos. E aí nós acabamos percebendo que tanto a Terra quanto os outros astros todos estão girando em torno do Sol. Então aqui, nesse contexto, o Francis Bacon vai dizer, bom, nós precisamos de uma nova forma de fazer ciência. Agora que nós já temos essa nova ciência, talvez até na prática, sendo feita, nós precisamos criar um método para que nós possamos chegar a mais resultados tão brilhantes quanto esses que estavam sendo descobertos na sua época. Bom, como nós falamos, ele vai ser um grande opositor da física de Aristóteles, mas ele também será um grande opositor da lógica aristotélica, pessoal. Lembram-se?
A lógica aristotélica ela foi unificada, né, sobre uma obra chamada de Organon, e por isso a sua obra chama Novum Organum, aqui, claro, tradução de organon do grego para organum, para o latim. Então a ideia dele é justamente criar um novo método, já que ele entendia que a lógica aristotélica, aquela lógica dedutiva, que partia do conhecimento geral para formular considerações, conclusões particulares, ela era inócua e não levava a conhecimento nenhum. Então vamos tentar exemplificar isso um pouquinho. Lembre-se, quando nós falamos lá da lógica aristotélica, nós falamos do silogismo. Então o silogismo ele sempre é um método dedutivo. Nós vamos deduzir de conceitos gerais, nós vamos deduzir conceitos, conclusões particulares. Por exemplo, quando nós dizemos todo homem é mortal, então eu tenho aqui uma ideia geral. Todo homem é mortal. A partir disso, eu fico sabendo que Sócrates é homem. Bom, se todo homem é mortal, Sócrates, como é homem, logo ele também será mortal. Então veja, o conhecimento que eu adquiro sobre Sócrates, sobre a mortalidade desse indivíduo, Sócrates, advém do conceito geral de que todo homem é mortal. Posteriormente, por Sócrates ser homem, nós chegamos à conclusão que Sócrates é mortal. Bom, a física aristotélica, ela parte do método oposto, do método indutivo. Então, Aristóteles diz que nós temos, né, que ir aos fenômenos, ir à natureza, e a partir, então, do conhecimento dos indivíduos, nós vamos criando noções universais. Seria, por exemplo, a espécie e o gênero. Embora aqui o Francis Bacon seja um defensor do método indutivo, ele vai dizer que, na verdade, a indução, o método indutivo aplicado por Aristóteles não estava correto, não era aplicado de forma rigorosa como ele queria, então de forma metodológica que pudesse efetivamente levar a um conhecimento sobre as coisas. O que ele vai dizer é que Aristóteles buscava, a partir das suas noções pré-concebidas, Aristóteles buscava nas coisas aquilo que ele já esperava. Então ele utilizava a experiência, utilizava o empirismo, né, o conhecimento dos fenômenos, apenas para comprovar ideias que ele já possuía na sua mente. E aqui ele será um grande crítico, Francis Bacon será um grande crítico dessa abordagem do conhecimento. Nós falaremos bastante sobre isso agora. Olha só. Então, o que ele traz para nós aqui no Novum Organum, né? Então, nessa nova metodologia de conhecer o mundo? Ele vai dizer que saber é poder. Bom, se saber é poder, o homem, então, ao adquirir conhecimento, ele também adquire poder. Poder para quê? Poder para conseguir alterar, influenciar a natureza em benefício próprio. Então, como é que funciona esse método científico e, principalmente, como é que o método científico anterior que ele vai criticar será diferente do novo método científico que ele vai propor? E aí ele cria para nós, ele traz para nós uma distinção fundamental entre as antecipações da natureza e as interpretações da natureza. Bom, as antecipações da natureza se referem ao método científico anterior que ele está criticando. O que são as antecipações da natureza? É uma forma apressada, impaciente de realizar os experimentos. Então, é aquilo que ele vai justamente condenar em Aristóteles. Embora Aristóteles tenha partido do método indutivo, que vai dos particulares para o geral, ele trazia antecipações, ele trazia já hipóteses antes de ir à natureza. E depois, é claro, que ele encontrava na natureza aquilo que ele estava procurando. Isso é muito comum, por exemplo, quando nós pensamos naquelas imagens de outros planetas, que comumente nós vemos circulando pela internet, não é mesmo? Então, imaginem lá uma imagem que é bastante famosa, ou várias imagens já que são famosas hoje em dia, sobre a superfície de Marte. Muita gente encontra naquelas rochas formas parecidas com ursos, com o rosto das pessoas. Por quê? Porque quando nós olhamos para aquelas imagens, nós já estamos indo com nossas ideias pré-concebidas. Nós estamos procurando formas que nos são familiares. E por isso aí tem várias teorias da conspiração de que em Marte nós temos ursos e vários outros tipos de animais, acho que até sapo, já enxergaram lá na superfície de Marte ou da Lua, etc. Então, mas por quê? Porque nós olhamos os fenômenos já com as nossas ideias pré-concebidas.
Por isso que ele chama de antecipação. Ao invés de nós termos paciência e deixarmos os fenômenos nos trazerem o conhecimento, nós queremos apressadamente procurar aqueles fenômenos que já vão fazer o quê? Que vão confirmar as ideias que nós já temos, as nossas ideias ou preconceitos. Então, as ideias pré-concebidas que o homem traz. E o seu novo método científico, então, por oposição, ele vai trazer essa ideia de interpretação da natureza como oposição a essas antecipações. Agora sim, vamos deixar que a natureza, que os fenômenos nos digam qual é o conhecimento sobre as coisas. E aí sim, posteriormente, nós formularemos as nossas ideias. As nossas ideias, então, elas serão criadas a partir do conhecimento empírico, tá legal? Então aqui é basicamente assim que ele inicia, né, a sua obra, ele faz essa distinção. E aí como é que nós vamos proceder, então, para criar esse novo método? Antes de nós iniciarmos a criação do novo método, diz aqui o Francis Bacon, nós temos que limpar a nossa mente de superstições. Olha, se todo o problema anterior são essas antecipações da natureza, esses preconceitos que o homem traz ao fazer as suas observações, então, em primeiro lugar, nós temos que limpar, vamos entender melhor quais são essas superstições, esses preconceitos que o homem tem, para nós removermos esses obstáculos ao conhecimento. E aí sim, num segundo momento, nós vamos criar um novo método científico, um novo método de conhecer o mundo. Bom, eu trouxe para vocês aqui, pessoal, então já uma imagem da Revolução Industrial que mostra justamente isso. O conhecimento humano como capaz de influenciar, alterar, dominar a natureza. E era justamente desse modo que o Francis Bacon enxergava a ciência. Esse para ele era a finalidade, essa era a finalidade de toda a ciência, de todo o conhecimento. Bom, então vamos começar dando o primeiro passo que Bacon nos fala, que é limpar a nossa mente dos nossos preconceitos, das nossas superstições. E por isso ele vai trazer aqui esses 4 ídolos, ou a teoria dos 4 ídolos, que são noções falsas que nos atrapalham na hora de conhecer o mundo. São, portanto, preconceitos que o homem traz e que devem ser removidos na hora de fazer ciência. Bom, então nós temos aqui 4 ídolos. Vamos entendê-los e conhecê-los um pouco melhor. O primeiro deles são os ídolos da tribo. Depois nós temos os ídolos da caverna, os ídolos do foro ou do mercado e também os ídolos do teatro. Bom, o que são, pessoal, os ídolos da tribo? Primeira coisa, os ídolos, como nós falamos, são noções falsas, ideias pré-concebidas. E nesse caso aqui, os ídolos da tribo, elas são ideias pré-concebidas ou noções falsas que fazem parte da tribo. E qual é a tribo a que todos nós pertencemos? Nós todos somos humanos, então nós somos parte da raça humana, da tribo humana. Então aqui, os ídolos da tribo são aqueles que advêm da própria natureza humana. Nós acabamos de falar, por exemplo, de como é comum nós encontrarmos formas humanas em tudo aquilo que a gente olha. Então, muitas vezes a gente vê uma mancha de café e nós encontramos ali uma forma humana, uma forma de um animal. Por quê? Porque faz parte da natureza humana procurar coisas conhecidas. Então, nós trazemos esse preconceito e nós devemos nos livrar, então, disso para fazer ciência. E quando nós pensamos nos ídolos da caverna? Aqui, o que Bacon está dizendo é o seguinte: lembram-se da alegoria da caverna de Platão, em que o indivíduo estava lá dentro da caverna e a luz natural, né, a luz do conhecimento, não chegava lá dentro. Ele acabava, então, se contentando com aquelas sombras que ele via a partir de uma iluminação artificial. Bom, o que o Bacon vai nos dizer é o seguinte: então nós temos que nos livrar também dos nossos preconceitos como indivíduos, então, das nossas sombras, para que nós possamos efetivamente ver o conhecimento que emana dos fenômenos, que emana da natureza. Por isso, então, a observação e a empiria. Então, olha só, se quando nós pensamos nos ídolos da tribo, nós falamos de noções falsas ou de preconceitos que são comuns a todos os homens, que são comuns à natureza humana, agora ele está falando desses preconceitos ou ideias pré-concebidas que variam em cada indivíduo. Então, por exemplo, é claro que um indivíduo que tem uma formação cristã, por exemplo, ele vai sempre estar procurando nas coisas uma finalidade, né? Já que ele entende que o mundo foi criado com uma certa finalidade. E é claro que Bacon vai condenar esse modo de fazer ciência. Por quê? Quando nós vamos com as nossas ideias pré-concebidas estudar os fenômenos, nós acabamos encontrando apenas a confirmação
daquilo que nós já achamos saber, porque nós procuramos sempre coisas familiares, tá legal? Então, os ídolos aqui da caverna são aqueles ídolos que variam de indivíduo para indivíduo, que estão relacionados com a criação de cada um, que estão relacionados, por exemplo, com os gostos pessoais que cada pessoa tem. Então, alguns vão acabar deixando de realizar alguns experimentos porque não gostam disso, não gostam daquilo. Eu não vou injetar, por exemplo, eu não vou injetar um medicamento num rato, porque eu entendo que tudo é da criação de Deus, então eu não posso fazer mal para um rato, por exemplo, e com isso vai limitar o conhecimento. Veja, pessoal, eu não estou aqui defendendo as ideias de Bacon, nem muito menos defendendo a crueldade com os animais de modo algum. Eu só estou tentando mostrar para vocês, com exemplos, que o que Bacon quer é o quê? Que nós nos livremos de todos os nossos preconceitos, as nossas noções, que fazem parte também de nós todos como indivíduos, para que nós possamos efetivamente entender os fenômenos da natureza. Bom, o que são os ídolos do foro agora, ou do mercado? São aqueles que estão relacionados com a própria linguagem, com os conceitos por trás das palavras. Então, por exemplo, é comum nós vermos duas pessoas discutindo e que talvez elas estejam falando a mesma coisa, mas utilizando nomes diferentes para as coisas, não é isso? Então, isso acontece com certa frequência. Por quê? Porque nós não temos, às vezes, um rigor metodológico na definição dos conceitos. Quando nós pensamos numa nova matéria, numa nova ciência, e vocês, tenho certeza, estão percebendo muito isso agora nos estudos para o Enem, cada vez que vocês vão assistir uma matéria nova, os professores estão o tempo todo conceituando, trazendo palavras novas, né? Nós falamos muito no início do nosso curso sobre o que era a arqué, o que é a physis. Então, aqui na filosofia, nós trouxemos diversos conceitos que são importantes para nós delimitarmos o nosso objeto de estudo. Com certeza, na física, na química, na matemática, vocês vão encontrar muitos outros conceitos que são necessários e importantes para que a gente possa falar sobre a mesma coisa. Então, o que ele está querendo que nós evitemos aqui é justamente isso, essa confusão com as palavras e com os nomes, que também podem trazer antecipações à natureza e erros com relação às observações e aos fenômenos. E, por fim, nós temos aqui os ídolos do teatro, que estão relacionados a todo o conhecimento anterior. Estão relacionados, portanto, com a questão da autoridade. Lembrem-se, nessa passagem ainda, da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos um forte peso da escolástica e de toda a física e a lógica aristotélica que impedem, muitas vezes, novos conhecimentos. Então, o próprio Galileu, ele foi perseguido pela igreja e teve que se retratar das suas descobertas em público, porque ele estava contrariando a física de Aristóteles. Então, nós temos também que nos livrar de todos os preconceitos, de todas essas ideias do passado e do peso da autoridade, para que nós possamos estar livres para fazer novas descobertas e conhecer o mundo. Bom, e quais são, então, os objetivos desse novo método científico? Como nós vimos, o objetivo é instrumentalizar o conhecimento, fazer com que o conhecimento possa ser aplicado de modo vantajoso para o homem. Então ele quer o quê? Que o conhecimento ele traga benefícios reais para o homem. Por exemplo, a criação de um novo medicamento, a criação de uma máquina que possa facilitar a nossa vida, e não simplesmente ali aquele conhecimento que ele entendia que era um conhecimento totalmente inócuo, onde as pessoas aprendiam a memorizar, por exemplo, toda a Ilíada e recitar a Ilíada de memória. Para ele isso é um conhecimento inócuo que não levava a nada, não trazia vantagens para o homem. Bom, e além disso, como nós falamos, ele também achava que, como o saber é poder, esse poder era justamente o poder que o homem tem de dominar a natureza com o seu conhecimento. E por isso, por muitos, ele é visto como o filósofo da Revolução Industrial. Ele está antecipando a Revolução Industrial que viria a partir, então, das considerações que ele faz sobre o seu método. Bom, então, pessoal, nós já limpamos a nossa mente dos nossos 4 ídolos, não é isso? Então, não vamos mais
cair nas antecipações da natureza. Vamos entender agora, então, qual é o método correto. Então, se a gente já se livrou, já limpou o espírito, né? Já limpamos a nossa mente de tudo aquilo que pode nos levar ao erro, vamos entender, então, esse método indutivo defendido por Bacon. Vejam que eu já trouxe para vocês aqui a imagem de Galileu, e se o método é indutivo, claro que ele vai partir da observação do empirismo. E a primeira parte, então, a primeira etapa do método vai ser uma observação rigorosa dos fenômenos, pessoal. Então aqui ele vai se aprofundar muito, nós não faremos isso, é claro, mas ele vai se aprofundar em como nós devemos catalogar os fenômenos. Ele fala de 3 tábuas, né? As tábuas da presença, a tábua das ausências e a tábua dos graus. Então ele vai classificar os fenômenos, ele vai mostrar onde é que esse fenômeno acontece. Nós vamos colocar aqueles fenômenos que são parecidos com aqueles que nós estamos investigando, mas onde o nosso objeto de estudo não aparece, na tábua das ausências. Depois nós vamos classificar em diferentes graus o fenômeno que nós estamos estudando e vamos colocar então na tábua dos graus. Mas veja, nós não precisamos saber tudo isso, nos aprofundar tanto assim, já que a nossa ideia aqui é ter uma visão geral do método indutivo aqui preconizado por Bacon. Eu só falei isso para vocês um pouquinho, para nós entendermos a diferença do método indutivo de Bacon com relação ao método indutivo anterior, que já existia na física aristotélica. A diferença aqui agora é o rigor na observação dos fenômenos. Só depois, então, de nós fazermos essa observação rigorosa, é que nós chegaremos, então, a uma organização desses dados. Depois, então, de nós vermos muitas e muitas instâncias, muitos e muitos exemplos dos fenômenos que nós queremos estudar, nós vamos, então, organizar racionalmente esses dados, como nós falamos ali através das tábuas, e só então, depois de tudo isso, nós finalmente formularemos as nossas hipóteses. Então veja, as hipóteses não devem ser formuladas antes de nós irmos aos fenômenos, antes da observação da natureza. E mesmo depois que nós formulamos as nossas hipóteses, nós devemos agora voltar aos fenômenos e procurar a comprovação daquilo que nós formulamos. Bom, será mesmo que essa hipótese que eu formulei, ela vai se aplicar a todos os outros fenômenos? Então vamos voltar ao empirismo, vamos voltar à experiência para ver agora se nós podemos comprovar as nossas hipóteses. O que Bacon dizia, por exemplo, é que anteriormente nós já chegávamos com hipóteses pré-concebidas e buscávamos na natureza apenas aqueles experimentos, aqueles fenômenos que comprovavam aquilo que nós já queríamos que fosse comprovado antes. E nós não ouvíamos a natureza, não deixávamos a natureza nos expor o conhecimento para só então nós formularmos as nossas hipóteses. Pessoal, então como eu disse para vocês, lembrando sempre, quando nós falamos de um método indutivo, nós saímos sempre do particular para o geral, é o oposto do método dedutivo que nós tínhamos na lógica aristotélica. Tá joia? Bom, vamos ver então, pessoal, como é que pode aparecer isso aqui na prova de vocês. Vamos realizar aqui, vamos fazer uma questão juntos. Leia o texto a seguir. O pensamento moderno caracteriza-se pelo crescente abandono da ciência aristotélica. Um dos pensadores modernos desconfortáveis com a lógica dedutiva de Aristóteles, considerando que esta não permitia explicar o progresso do conhecimento científico, foi Francis Bacon. No livro Novum Organum, Bacon formulou o método indutivo como alternativa ao método lógico-dedutivo aristotélico. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Bacon, é correto afirmar que o método indutivo consiste: letra A, na derivação de consequências lógicas com base no corpo de conhecimento de um dado período histórico. Negativo, né, pessoal? Incorreto. Aqui, pessoal, o conhecimento de um dado período histórico é justamente o quê? É justamente o ídolo do teatro. Olha só, nós vamos pegar o conhecimento lá da escolástica e vamos ficar deduzindo novas conclusões utilizando o método aristotélico? Não, claro que não. Então aqui nós estamos falando de um dos erros na hora de fazer ciência, que é nos basearmos no conhecimento de um período histórico sem escutar a natureza e os fenômenos que nós precisamos analisar. Letra B. No estabelecimento de leis universais e necessárias com base nas formas válidas do silogismo, tal como preservado pelos medievais. Totalmente incorreto, né, pessoal?
Nós falamos aqui, ele critica fortemente a lógica aristotélica, que depois acabou sendo conservada e ampliada durante a Idade Média pela escolástica, como nós já falamos anteriormente. Letra C. Na postulação de leis universais com base em casos observados na experiência, os quais apresentam regularidade. Correto, né, pessoal? Letra D. Na inferência de leis naturais baseadas no testemunho de autoridades científicas aceitas universalmente. Não, totalmente incorreto, né, pessoal? De novo aqui, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando aqui dos ídolos do teatro, quando nós nos baseamos na autoridade anterior para formular o conhecimento. Letra E. Na observação de casos particulares revelados pela experiência, os quais impedem a necessidade e a universalidade no estabelecimento das leis naturais. Também incorreto, né, pessoal? Ficamos, claro, aqui com a letra C, que é o nosso gabarito. Então vejam que aqui na letra E, a alternativa nos diz que a experiência impede a formulação de leis gerais. Não, negativo. O método indutivo é justamente partir da experiência do particular para a formulação de hipóteses e de leis gerais. Por isso nós ficamos aqui com a letra C, que era o gabarito da questão. Bom, com isso nós encerramos o nosso estudo sobre Francis Bacon. Um forte abraço a todos. Vejo vocês na nossa próxima aula.